E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a renda fixa. Eu já adianto para você, pela minha experiência como consultor de investimentos já faz alguns anos, eu reparo que a maior parte das pessoas pensa que entende o que é renda fixa, mas não entende de fato os princípios fundamentais da renda fixa. E justamente por isso elas não conseguem fazer boas escolhas na hora de você escolher um título de renda fixa para investir. Então no vídeo de hoje a gente vai falar o que é Selic, o que é CDI, o que são CDBs, o que são LCIs, LCAs, toda essa sopa de letrinhas da renda fixa. Você vai ver que entendendo o princípio fundamental fica muito mais fácil de compreender e depois de escolher qual é o título de renda fixa mais adequado para a sua situação, para o seu objetivo. Adianto também que a renda fixa não é uma coisa tão simples quanto pode parecer à primeira vista, mas eu tenho certeza absoluta que se você continuar acompanhando o canal, acompanhar aqui com vontade de aprender, né? Lembrando que o nosso canal traz sempre um conteúdo diferenciado sobre investimentos e finanças, eu tenho certeza absoluta que você vai virar um verdadeiro especialista em renda fixa. Então acompanhe aqui o canal, principalmente a playlist aqui que a gente está montando sobre renda fixa. Bom, então vamos lá, o que é a renda fixa? O mais importante de tudo é você entender que a renda fixa é um empréstimo. Você está emprestando o seu dinheiro para alguém, esse alguém está recebendo o seu dinheiro e você tem uma promessa. Prometem para você que você vai receber o seu dinheiro lá no futuro acrescido de juros. Basicamente é isso o princípio fundamental da renda fixa. Veja que é diferente da renda variável, que é uma participação em negócios. Tá? Então a renda fixa é sempre uma promessa de pagamento. E aí vem a seguinte questão, mas qual que é o risco da renda fixa? Bom, se você está emprestando seu dinheiro para alguém, pode ser que esse alguém não devolva o seu dinheiro. Esse risco, tecnicamente falando, chama-se risco de crédito, mas numa linguagem mais popular, para a gente falar um português bem claro aqui, é o risco de você tomar um calote. Tá? Então você pode emprestar para muitas instituições diferentes, para pessoas diferentes, e cada um desses empréstimos vai tendo um nome diferente. É isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui nesse vídeo também. Outra coisa importante de você pensar, que o mercado é muito inteligente e muito justo. Eu vou falar isso várias vezes em vários vídeos. O mercado não é seu amigo, mas ele é muito justo. Então, se uma determinada renda fixa tem um risco de crédito maior, ou seja, tem uma chance maior de haver calote, a pessoa que está emprestando dinheiro, o investidor, o que ela vai exigir em troca? Ela vai exigir um retorno maior também. É só pensar como isso é lógico. Bom, se você tem um risco maior de tomar um calote, o que você quer em troca? Eu quero a possibilidade de ser mais bem recompensado por esse risco maior que eu estou tomando. Então a renda fixa ela tem vários graus de risco e à medida que vai ficando mais arriscada, vai remunerando melhor também. Então uma dica muito importante, dica de ouro, anota aí. Quando você vê aquele CDB lá no aplicativo do seu banco, da sua corretora que está pagando muito, desconfie. Não está pagando muito porque aquele banco é seu amigo. Ele não quer encher seu bolso de dinheiro. Na verdade, está pagando muito provavelmente porque a chance de calote é muito alta. E o mercado é inteligente, o mercado sabe disso. E na verdade, quem não sabe desses conceitos é que acaba pagando a conta. Então não caia nessa. Se você vir uma renda fixa que está pagando bem demais acima das outras, provavelmente ela vem acompanhada de mais risco também. É só a gente lembrar do ditado popular, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Beleza, então agora vamos dar uma olhada aqui no materialzinho que eu preparei para explicar o que é Selic, CDI, CDB, LCIs, LCAs. Vamos ver no detalhe o que é cada uma dessas letras que compõem a renda fixa. Vamos começar entendendo o que é a taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Basicamente, de 45 dias em 45 dias, um comitê, que é o Copom, o Comitê de Política Monetária, se reúne e estabelece um pouco que na base da canetada, né, brincadeiras à parte, eles fazem análises logicamente para isso, mas existe um toque também assim um pouco autoritário até na imposição que vai ser. Esse comitê se reúne e define qual vai ser a taxa básica de juros da economia brasileira. E essa taxa é a taxa mãe da economia de um país. A taxa básica de juros acaba, a partir dela derivam-se todas as demais. Todo o mercado da renda fixa e até o da renda variável acaba sendo muito impactada por essa definição. Então, se você já viu nos jornais lá que o Copom se reuniu e determinou que a Selic vai aumentar em 0,5%, isso tem um impacto muito grande na economia, em todos os negócios do país. Então hoje, né, ou no momento aqui mais próximo que eu gravo esse vídeo, no dia 24 de janeiro, a taxa Selic estava em 12,25% ao ano. Sempre interessante notar que essa taxa é dada numa base anual. Então essa é a taxa mãe, a partir dessa todas elas se derivam, hoje daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então isso aqui não é um investimento por si só, você não pode investir na Selic diretamente, embora você possa comprar um título do Tesouro atrelado à Selic, tá? Mas ela é uma taxa a partir da qual todas as outras vão se derivar. Por que o Banco Central, ou melhor dizendo, o Copom se reúne, aumenta e baixa essa taxa? Basicamente é uma forma que o governo tem
que o Banco Central tem de controlar ou tentar controlar a inflação. Se a inflação está muito alta, quer dizer que os preços estão subindo muito, o governo vai lá e tende a aumentar a taxa básica de juros para tornar tudo mais caro na economia. Então os empréstimos ficam mais caros, as empresas acabam tomando menos empréstimos, as pessoas compram menos imóveis, as pessoas acabam fazendo menos financiamentos estudantis e assim vai. Então a economia dá uma congelada, uma travada com o objetivo de reduzir consumo e controlar a inflação. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque também quando a taxa de juros está alta demais, a economia fica travada e isso é ruim para o país. Então o Banco Central está sempre num equilíbrio dinâmico, tentando ajustar qual seria a melhor taxa de juros para aquele momento. Bom, derivado da Selic, nós temos o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente, esse é um empréstimo de curto prazo realizado entre os bancos. Para regularizar o fluxo de caixa de um banco para o outro, os bancos todos os dias fazem empréstimos entre eles. Então, por exemplo, é muito comum que, sei lá, o Banco do Brasil não fechou o caixa no determinado dia, ele vai pegar um empréstimo de curto prazo de outro banco, por exemplo, sei lá, o Bradesco. Com qual taxa o Bradesco vai emprestar para o Banco do Brasil? E no outro dia poderia ser a transação contrária. Vai emprestar baseado no CDI. O CDI ele é muito próximo da Selic, mas ele é sempre um degrauzinho a menos. Para efeitos práticos, na maior parte das aplicações das pessoas físicas, isso não faz tanta diferença. Tanto é que no dia 24 de janeiro, eu peguei aqui para dar um exemplo, a Selic marcava 12,25% ao ano, enquanto o CDI estava marcando 12,15% ao ano. Então você veja que tem uma pequena diferença, o CDI anda sempre muito próximo da Selic. Também você não investe diretamente no CDI, ele é um indicador, ele é um empréstimo realizado entre dois bancos, mas eles servem para pautar os demais empréstimos da nossa economia e os títulos de renda fixa disponíveis no mercado. Agora sim, vamos dar uma olhada em quais são os títulos ou alguns dos títulos disponíveis que você tem para investir e como eles são afetados por Selic e CDI. Lembra lá que renda fixa é sempre um empréstimo. Se você empresta para instituições diferentes, esses seus produtos vão recebendo nomes diferentes. Por exemplo, se eu emprestar meu dinheiro para o próprio governo federal, o nome desse investimento são títulos do Tesouro ou títulos soberanos. Sempre que você vira a palavra soberano ou título do Tesouro, está se referindo a emprestar para o próprio governo do país. E aqui tem um entendimento de economia que diz o seguinte: emprestar para o governo de um país é o investimento mais seguro que você pode fazer dentro do contexto daquele país. É o menor risco de crédito, é o menor risco de calote. Por quê? A última instituição que vai te dar um calote é o próprio governo do país. Se o governo der um calote, ele não honrar com a dívida, quer dizer que o país está passando por uma crise muito grave. Tá? Então, no contexto da economia brasileira, os títulos do Tesouro, os títulos públicos federais, são os investimentos mais seguros do país. Você empresta seu próprio dinheiro para o governo brasileiro. Logicamente que existem coisas mais seguras que isso ainda. E você vai chegar à conclusão, como o mercado inteiro tem um consenso sobre isso, que o porto seguro do mundo, ou seja, os investimentos mais seguros do mundo, são o governo americano. Nada é mais robusto e seguro, em tese, do que o governo americano. Se você empresta para o governo americano, a gente entende, a humanidade concorda que essa é a última instituição que vai dar um calote. Mas, claro, o futuro a Deus pertence, ninguém sabe, mas esse é o entendimento, o consenso de mercado. Então, você emprestou para o governo federal, você vai investir no título do Tesouro. Cabe um breve parênteses aqui, que você talvez já tenha ouvido falar do programa do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É um programa que o governo criou para facilitar o investimento nesses títulos pelas pessoas físicas. Então, a pessoa física pode ir lá e investir no título do Tesouro por um programa chamado de Tesouro Direto. Tá? Basicamente é isso que é importante de você entender. Além dos títulos do Tesouro, nós temos os CDBs, que são os certificados de depósito bancário. Basicamente, você está emprestando para um banco. Tá? Então, por exemplo, se você resolve emprestar seu dinheiro para o Banco do Brasil, para o Banco Inter, para o Banco Bradesco, para o Banco Santander, para o Banco Itaú, qualquer outro banco que você pense aí, uma das modalidades de fazer isso é através de um CDB. Então, investir no CDB nada mais é do que você dar o seu dinheiro para um banco e esperar receber de volta acrescido de juros. Você está correndo o risco de crédito, o risco de calote desse banco. Então, a gente já pode entender aqui que os títulos do Tesouro, eles têm menos risco de crédito do que os CDBs, porque o banco é um pouco mais frágil do que o governo. Dependendo do banco, ele pode ser muito mais frágil que o governo. Então, consequentemente, aqui você tende a ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Uma coisa importante, os títulos do Tesouro têm, a grosso modo, 3 modalidades. Os que estão atrelados à Selic, os pré-fixados e os atrelados ao IPCA. Vamos falar somente aqui dos que estão atrelados à Selic. O título do Tesouro Selic, ele paga para você a Selic mais alguma coisinha lá por ano. Quer dizer que no atual cenário, se a Selic se mantiver constante, provavelmente não é isso que vai acontecer, mas se a Selic se mantiver constante no próximo um ano inteiro, e você investiu no Tesouro Selic, a sua remuneração, seu retorno será de 12,25% ao ano.
Já os CDBs dos bancos muitas vezes estão atrelados ao CDI. Por exemplo, é bem comum você ver um CDB que paga alguma coisa como, por exemplo, 100% do CDI. O que significa isso? Significa que você vai emprestar para o banco através de um CDB e que você vai receber 12,15% se o CDI continuar igual, porque você está recebendo ele inteiro, 100% dele. Alguns bancos menores, mais arriscados, costumam ter remunerações mais agressivas. Por exemplo, você pode enxergar 105% do CDI, você pode ver 110% do CDI. Um investimento que paga 110% do CDI paga 12,15% ao ano vezes 1,1. Né? Então ele está majorado em 10% aqui. Ou seja, está prometendo pagar mais, mas vem acompanhado de mais risco também. E alguns investimentos mais conservadores podem pagar, por exemplo, 95% do CDI, 90% do CDI. Você encontra esses produtos aqui na realidade brasileira também. As LCIs e LCAs também são empréstimos para bancos. São as letras do crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio. Só que você está emprestando para um banco e o banco está utilizando aquele dinheiro para uma carteira especial dele. Ele pega o dinheiro de um monte de investidores que estão investindo ali em LCIs, ele pega aqueles empréstimos, por exemplo, e utiliza essa carteira de crédito para conceder depois crédito imobiliário. No caso das LCAs, ele pega esse bolo de dinheiro de investidores e usa esse bolo de dinheiro para emprestar para outras pessoas para negócios relacionados ao agronegócio. Tá? Então, é um empréstimo para bancos também, mas isso aqui é utilizado para uma carteira especial dentro do banco. A mesma lógica se aplica à conta poupança. Tá? Nada mais é do que você deixar o seu dinheiro lá no banco e o banco remunera aquilo, mas ele está usando aquele dinheiro também para financiamentos imobiliários. Por isso que a poupança, como ela rende pouco, algumas coisas aqui no Brasil sofrem distorções. Se você olhar, por exemplo, a taxa de financiamento que a Caixa Econômica traz para muitas pessoas, ela é uma taxa abaixo do que deveria ser, porque o banco também consegue emprestar a baixo custo. Então as coisas estão amarradas aqui, existe um pouco de arbitrariedades aí nesse mercado, mas é interessante que você entender que CDBs, LCIs, LCAs, poupança, nada mais é do que você emprestar seu dinheiro para o banco e você está correndo o risco de crédito daquele banco, daquela operação em específico. Né? Algumas operações de renda fixa são lastreadas, isso é. O que significa isso? Tem uma garantia real, né? Por exemplo, no caso de uma LCI, talvez tenha um terreno, talvez tenha imóveis lá que garantem assim, se a gente não conseguir pagar, você que emprestou dinheiro tem direito a pegar esse imóvel. Então pode ter uma garantia real aí no contrato também. Né? Então é importante você entender essa lógica. Próximo investimento que a gente vai ver são as debêntures. As debêntures são empréstimos feitos para empresas não financeiras. Então, por exemplo, se você emprestar seu dinheiro para a Petrobras, se você emprestar seu dinheiro para a Vale, se você emprestar seu dinheiro, sei lá, para alguma companhia elétrica, não são empresas bancárias, não são do setor financeiro. Então, o nome do produto de renda fixa acaba sendo outro. E aí é chamado de debênture, mas a lógica é exatamente a mesma. Você vai correr o risco de tomar um calote desse determinada empresa e esse risco pode ser maior ou menor, dependendo da saúde financeira da empresa. E aí existe uma série de outros produtos que eu coloquei aqui. Fundos de renda fixa, tem os CRIs, tem os CRAs, tem as letras de câmbio, tem as letras financeiras, tem as letras de crédito de desenvolvimento, tem os DPGs. Então tem uma série de produtos de renda fixa e não vem ao caso a gente estudar todas elas ao fundo, dominar isso. Se você entende o conceito fundamental, que a renda fixa é um empréstimo e quanto maior sua chance de calote, também maior deve ser a recompensa que você vai ter para estar correndo esse risco. Esse é o conceito fundamental da renda fixa. Eu tenho certeza que você já está à frente da grande maioria das pessoas que pensa que entende o que é renda fixa, mas não entende de fato. Um breve comentário antes da gente terminar. Existem outras modalidades de renda fixa, além dessas que eu comentei, que são as pós-fixadas. Tem renda fixa atrelada ao IPCA, tem renda fixa atrelada a títulos com valores pré-fixados, mas esses são assuntos para outros vídeos. Um assunto também para outro vídeo é a duração dos títulos. Tem títulos mais longos que vão vencer lá na frente, tem títulos mais curtos, e isso impacta também na natureza da renda fixa. Mas para não ficar coisa demais, a gente encerra por aqui. Deixa para mim nos comentários se você já sabia dessas nomenclaturas diferentes, se você já entendia o princípio fundamental da renda fixa e se você tem dúvidas também, porque eu vou ter o maior prazer em te responder. Aproveito também para pedir para você colocar aqui nos comentários que outros assuntos você gostaria que eu comentasse, porque esse canal aqui é um canal diferente. A proposta nossa é trazer um conteúdo de altíssimo nível para formar você, para ajudar a formar você um verdadeiro especialista em finanças e investimentos. Então a gente fala de finanças e investimentos num nível aprofundado que você não encontra em outros locais. Valeu, um grande abraço, até a próxima.